Olá, turma! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Eu sou a professora Luciene Borlotti, eu ensino profissionais de saúde a acelerarem seus resultados, ganhando mais e trabalhando menos. Pensa, atender um paciente, dar resultado acelerado a ele e ainda melhorar sua qualidade de vida? É isso que a gente se propõe a ensinar por aqui. Por isso, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E esta live nós vamos aprender a acelerar o resultado do tratamento de herpes zoster. Então, quando você aprende sobre como tratar as diversas necessidades de saúde, olá, Val, seja bem-vinda. Você muitas vezes fica perguntando: como que eu vou caminhar agora quando as coisas estão de uma forma que a gente acredita que não tem solução ou que as coisas tendem a cronificar? Porque quando vocês entenderem melhor como é o processo em relação ao herpes zoster, vocês vão ver que é uma situação crônica de uma doença que acontece na nossa infância e também na nossa adolescência ou na nossa adolescência, que um vírus que nós tivemos lá como uma daquelas enfermidades infantis. Sim, nós temos um grupo de enfermidades que são infecciosas, que são até esperadas no grupo infantil, na faixa etária, então, de crianças e adolescentes. Acontece que a herpes vírus aparece quando nós temos mais de 50 anos, ou quando já estamos mesmo idosos, ou em situação em que a nossa imunidade baixa, não é mesmo? Mas como que tem conexão essa história de quando eu sou criança, tenho uma infecção, e de repente agora, quando eu sou adulta, principalmente quando eu tenho mais de 50 anos, ou quando eu estou em situação onde a minha imunidade é comprometida, é que eu pego, então, do nada, esta infecção. Porque herpes zoster é uma infecção viral. Mas vamos entender melhor. Primeiro, antes de eu falar, então, como a ozonioterapia pode acelerar o tratamento da herpes zoster, que é uma situação que pode cronificar por meses, inclusive, eu quero contar para vocês uma história, para a gente chegar num momento aqui de sensibilização. Boa tarde, Rosângela, boa tarde, Valdirene, sejam todas bem-vindas e sejam bem-vindos todos que assistirem depois. Eu vou te pedir um favor, você começou a assistir, já gostou do tema, está comigo aqui, pega esse aviãozinho e compartilha aí para algumas pessoas, vai ficar gravado, então você pode compartilhar isso em todo o tempo. Não esquece de colocar o seu gostei, não esquece de também comentar e salva essa live para você consultar depois. Então, como eu falei, eu sou uma professora que tem uma missão. O que eu tenho de missão? Ajudar os profissionais de saúde a acelerarem os seus resultados junto dos seus pacientes. Para isso, quando ele acelera os resultados, ele ganha mais e trabalha menos. Mas vem aqui toda segunda-feira que você vai ter um conteúdo novo. Toda segunda-feira às 17 horas. Seja bem-vindo, Samuel. Então, quando nós falamos de herpes zoster, nós temos que lembrar que o vírus da herpes zoster é o mesmo vírus da varicela, da catapora, aquela que quando a gente é criança ou adolescente nós desenvolvemos como uma das doenças infantis. Acontece que esse vírus ele fica dormente e depois, em situações onde que a nossa imunidade baixa ou pela idade, nós começamos então a desenvolver um outro sintoma um pouco diferente da catapora. E aí, para começar e a gente entrar no clima e vocês criarem comigo uma conexão, eu quero contar para vocês uma história que eu ouvi uma vez de um homem que foi reclamar-se com o pastor, de que a família dele ficava reclamando dele e eles brigavam muito. E a ideia do pastor foi o seguinte: compra um bode e coloca na sala. E aquele bode fazia aquela confusão, sujava tudo, ficava comendo os móveis, atrapalhava a harmonia que estava em desarmonia, a família estava em briga, fedia. E aí, de repente, ele volta ao padre, ao pastor, e fala que aquele bode está infernizando a vida deles. Ele falou assim: então tira o bode. E aí, de repente, aquilo que antes era um problema, que era a convivência entre os membros da casa, tornou-se muito mais amena. E é isso que eu quero colocar para vocês. Existem circunstâncias onde prevenir é melhor do que remediar.
Se nós estamos em conflito com o nosso corpo, ele não está dando, nós não estamos dando ao nosso corpo aquilo que ele precisa, ele pode se rebelar, colocar um bode na sala. E aí a gente pode entender o seguinte, que eu vou contar de um caso hoje, que é o herpes vírus, onde um vírus que estava latente, ou seja, adormecido, sem problema algum, de repente ele se manifesta novamente porque alguma coisa faltou no nosso autocuidado. Lembrando que o nosso sistema de defesa ele é excelente para combater micro-organismos. E o vírus, mesmo não sendo um micro-organismo, quem já assistiu aulas comigo, eu explico sobre isso, ele é um parasita intracelular que não tem os dois ácidos da vida, né? O ácido nucleico, DNA e RNA. Os vírus ou têm o RNA ou têm o DNA. Isso significa que ele é uma partícula capaz de infectar as pessoas e usar a maquinária das nossas células ou de outras células para se replicar. Mas ele se comporta como se fosse um ser vivo. Então, nosso organismo tem ainda uma boa capacidade de combater vírus. Mas quando nós não temos um perfil de autocuidado, então nos alimentamos de uma forma inadequada, com pouca higiene ou então uma higiene precária, com baixos cuidados em geral que reforcem a nossa imunidade, como atividade física, beber água, saber respirar. Sim, vivemos numa epidemia de pessoas que não sabem respirar. A respiração, ela deve ser abdominal. As pessoas estão respirando de uma forma alta, torácica. Então, não vai levar o oxigênio para todos os lugares que precisam. Mas eu quero falar a parte mais prática para vocês. Antes disso, eu quero nivelar a turma aqui, já que a gente pode ter pessoas que compreendam muito bem o que é o herpes e outros nem tanto. Mas para isso, eu preciso da ajuda de vocês. Eu já estou aqui com um grupo aqui, olha. Deixa eu ver o que vocês foram falando, só para poder continuar. Eu estou com a Val, com a Rosângela, que são minhas alunas, inclusive. O Samuel, que eu ainda não conheço. Boa tarde, Samuel. Nós temos também mais uma pessoa aqui, que eu estou com uma roupinha branca. A Nutri... Sara Andrade, seja bem-vinda. A Sandra, que é a responsável por eu estar aqui com vocês hoje, já que ela administra a minha rede social. Seja bem-vinda, Sandra, boa tarde. Nós temos também a Isabel, que é a consultora de imóveis. A Isabel não é da nossa área em si, não é? Mas seja bem-vinda, que você deve ter muito interesse nisso. Fica aqui para você aprender mais. Temos a Ediene, temos a doutora Débora Caires. Sejam todas bem-vindas. Temos um rapaz conosco assistindo. Seja bem-vindo. Então, vamos começar do começo? O que é herpes vírus? É um vírus, o que é o herpes vírus? No caso, herpes zoster, porque tem vários herpes vírus, né? É um vírus causador da varicela ou catapora e que pode se manifestar tardiamente quando nossa imunidade fica comprometida. Nós adquirimos esse vírus na nossa infância ou quando a gente é mais jovem. Pode ser na adolescência, é comum ser uma doença da infância. E ali nós conseguimos combater esse vírus e ele fica dormente, ele fica ali bem quietinho, sem fazer mal algum. E ele abriga um ramo de nervo. E aí o que acontece? Ele fica ali sem fazer mal algum, pode passar a vida inteira sem ter uma manifestação, mas tem uma estatística que diz que 1 a cada 3 pessoas vão ter herpes vírus em algum momento da vida. E que 80% da população está contaminada com o herpes vírus da zoster. Eu toda hora estou falando herpes vírus, perdão, porque pode confundir vocês. O herpes zoster, tá certo? Que é o herpes, que é um vírus que foi introduzido pela primeira vez com os sintomas de catapora ou varicela. Eu vou me corrigir aqui para não fazer essa confusão para vocês, tá? Então, o herpes zoster, apesar de ser um herpes provocado, não é o herpes vírus comum, é provocado pelo vírus da varicela ou catapora. Me perdoem que eu dei uma batidinha aqui e dei uma tremida. E ali, então, quando eu peguei, eu era criança, então combati, mas ficou o vírus dormente e anos depois, geralmente após os 50 anos ou em situações onde a nossa imunidade está decaindo ou ela está sendo exigida em extremo, como no caso tivemos agora um grande número de pessoas infectadas pelo Covid e nós estamos tendo um número ainda maior de pessoas que estão desenvolvendo a herpes vírus.
Ai, meu pai, eu estou bem, toda hora falando herpes vírus. A herpes zoster. Gente, pensa bem, eu estou com uma demanda muito grande de gravação de vídeos. Não me justificando, mas eu acredito que a gente está aqui numa rede social é para socializar. Eu acabei de gravar agora alguns vídeos e aí então minha mente não deu tempo de dar uma liberada aqui. Eu deveria ter parado, feito um lanchinho, mas a gente acabou de chegar da roça. E aí a minha cabeça está assim, um turbilhão de ideias. Mas eu vou me concentrar aqui, vou respirar abdominalmente, não vai ter erro mais, tá bom? Então, o herpes zoster, agora, ele só vai se manifestar numa fase onde nós somos adultos, onde nossa defesa está comprometida, seja pela própria questão da idade, ou seja por situações onde a nossa defesa é exigida muito, como eu acabei de dizer, em situações pós-infecções, como aconteceu na Covid. Então, vamos ver se a gente está na mesma página. Alguém que esteja aqui comigo, temos 5 pessoas ao vivo. Olha, a Júlia acabou de chegar também, que faz parte da equipe. Vocês que estão comigo aqui, faz assim, ou um joinha, ou um S de sim, ou sim mesmo, se vocês entenderam que nós não pegamos, olha, eu sou ozonioterapeuta, atendi uma pessoa com herpes vírus, mesmo que eu não tome os cuidados de segurança que eu devo tomar, porque naquelas vesículazinhas tem vírus, o herpes zoster, professora, mais uma vez, me perdoe, o herpes zoster. E quando eu mexer nessa vesícula sem o cuidado que eu deveria ter, eu não vou manifestar essa doença, eu vou pegar apenas o vírus. Então, uma pessoa adulta pode pegar o vírus da catapora dessa forma? Pode. Só que ele só vai manifestar a doença posteriormente. Entendam, então, que é o mesmo vírus causador da catapora ou varicela, que mesmo que você tenha pegado muitos anos atrás, fica ali dormente, incubado, adormecido, do jeito que você imaginar, e num outro momento ele volta para a sua afloração na pele e geralmente um lado só do corpo. Porque como ele pega um ramo de nervo, então se ele começa do lado direito, ele vai formar. Primeira coisa, a área fica sensível, muito sensível. É como se você estivesse sentindo agulhinhas. É um mal-estar bem característico de como se fosse um formigamento, um agulhamento. É como se você tivesse uma dor muito latente. E essa dor incomoda, mas às vezes ainda não tem bolhas, ali às vezes não tem nem vermelhidão. Pode ter um leve inchaço, às vezes. Então a pessoa sente na pele uma queimação, uma pontada, um mal-estar muito intenso. E essas situações acontecem geralmente quando você já passou por alguma situação onde seu sistema de defesa foi muito exigido. Ou quando você está desnutrido, ou quando você está fazendo tratamento com antibióticos. Situações onde que a sua defesa não pode agora lidar. Porque o herpes zoster é considerado um vírus oportunista. Situação onde você tenha tido HIV, situação onde use drogas, situação onde use medicações por muito tempo. Então, são situações que fazem o gatilho para que ele tenha ambiente. Não vai aparecer você totalmente saudável, não vai aparecer você totalmente saudável. É um estresse imunológico. Então, a palavra correta seria isso, um estresse imunológico. Tem uma pergunta aqui. Professora, se a pessoa está com herpes, ela pode transmitir para nós? Nós vamos só qualificar aqui apenas o herpes zoster, mas em qualquer outra circunstância de herpes, vírus é transmissível. Quando é transmissível? Geralmente quando nós temos o rompimento da integridade da pele, tá bom? Mas como eles são também doenças que lá no princípio elas são de propagação respiratória, então quando era catapora, lembra que eu falei com vocês que nesse caso desse herpes zoster, eu fiz vários erros na minha fala aqui e talvez confundiu vocês. Então nós estamos falando estritamente de herpes zoster. E o herpes zoster é causado pelo vírus da catapora. E lá quando a catapora manifesta a primeira vez, ela é de transmissão de gotículas respiratória, mas depois, para que a gente possa pegar esse vírus, só se acontecer, por exemplo, de ter contato com essas feridas do herpes zoster,
tá bom? Então, tendo uma pessoa com herpes zoster, você vai cuidar, você precisa de ter todo o cuidado de paramentação. Paramentação de luvas e uso de máscaras também, visto que o vírus pode ser inalado e aspergido pela sua fala. Aí uma pessoa não pega herpes zoster, mas pode manifestar catapora logo depois. E pessoas com imunidade baixa, por exemplo, pessoas que fazem hemodiálise, pessoas que usam corticoide por tempo prolongado, pessoas que tiveram infecções como HIV, onde a defesa é comprometida, essas pessoas podem manifestar então herpes zoster. E pós-Covid tem sido muito comum acontecer, aumentou, deu um boom. Se já acontece em uma em cada 3 pessoas da população mundial, agora então está aumentando mais ainda. Mas, professor, eu quero entender assim, eu já compreendi que eu não pego diretamente de uma vesícula, vai manifestar a vesícula em mim, uma ferida vai manifestar a ferida em mim, mas eu teria que ter pego lá no passado a catapora, ou pegar agora e depois, quando a minha imunidade estivesse baixa, que ia manifestar. Ok, mas o que eu posso fazer? Então, eu vou passar o passo a passo para você do que você pode fazer, desde em relação à sua alimentação ou à alimentação do seu paciente, visto que aqui tem profissionais de saúde, desde condutas como a ozonioterapia, ok? Então, primeira coisa, mesmo que eu comece tratando com a ozonioterapia, eu não posso deixar que essa pessoa vá até um médico para que seja feito o diagnóstico médico, que é diferente do nosso diagnóstico, porque o ozonioterapeuta não necessariamente é um médico. Eu sou enfermeira. Outra colega é fisioterapeuta, outra é naturopata, outra é biomédica. Então, o diagnóstico médico do herpes zoster, ele é feito a partir da visualização, porque o apelido, vamos dizer assim, o nome popular do herpes zoster é cobreiro. Vocês já ouviram falar? Escreve aqui para mim se vocês já ouviram falar. Fulano está com cobreiro. Vocês já ouviram falar? Mas no cobreiro, ao contrário do que se pensa, não é algo que coça. Ele não coça, ele dói. Dr. Talib Moussalem, eu acho que é assim que fala sobre o sobrenome dele, um grande amigo meu, trabalhei com ele lá na Vigilância Epidemiológica do Estado. Ele fala assim, imagine você tomando um solzinho na praia e de repente começa uma dor muito forte no seu peito. Muito forte, aquela dor parece uma dor empontada, como se você não fosse suportar e você fosse morrer. E eles te levam para um hospital mais próximo. Chegando lá, faz todos os exames e você não está infartando, você não tem um problema cardíaco. Mas 2 dias depois, aquela dor que era intensa e apenas na pele superficial, rompe vesículas. E essas vesículas ficam primeiro vermelhinhas e depois elas formam como se fosse o caminho de uma cobrinha, por isso que é chamado cobreiro. E aí então você está com herpes zoster. O herpes zoster é assim que ele começa uma irritação muito intensa na pele, às vezes a pele íntegra. 2 dias depois começa a ficar vermelhinho, inchado e lá para uma semana começa a formar várias vesículas, várias bolinhas bem pequenininhas. É bem característico que ele é circunscrito, ele forma como se fosse realmente o caminho de uma cobrinha. Então é chamado cobreiro. E aí então, nesse momento, entra-se com antivírus, as medicações antivirais são diversas. Uma muito comum é o aciclovir. E aí eu quero falar para quem é ozonioterapeuta. Nós temos uma ferramenta muito boa que é a ozonioterapia, com ação antiviral excelente. Mas para sair da crise, às vezes nós vamos ter, às vezes não, na grande maioria das vezes, uma crise de herpes zoster precisa entrar com o aciclovir. E não é você que vai orientar isso, não. Quem orienta isso é o profissional médico. Precisa encaminhar o profissional médico para que prescreva aciclovir ou outras medicações que às vezes são muito caras e nem sempre o paciente pode comprar. Então, eles entram com a medicação mais comum e mais barata, que é a aciclovir. E a dose correta para que essa pessoa tome por um determinado período. E aí você pode ajudá-lo a fazer o quê? A acelerar o tratamento. Olha bem que foi isso a proposta que eu coloquei aqui para você. Eu coloquei assim, como tratar herpes zoster com ozonioterapia? Escreve aqui para mim quem está comigo ao vivo. Eu escrevi como tratar herpes zoster com ozonioterapia? Escreve. Flaquiane está aqui comigo, Val está aqui comigo, Edilene está aqui comigo.
Fala pra mim, gente. Eu escrevi como tratar, eu falei como acelerar o tratamento. Por quê? Porque é uma condição de saúde que nós precisamos trabalhar do jeito que a ozonoterapia foi criada. A ozonoterapia, ela foi criada para ser uma terapia integrativa e complementar. O que é algo complementar? Isso aí, Val. Eu não falei que seria um tratamento, eu falei que seria uma forma de acelerar o tratamento, não é? A Rosângela colocou, sim, acelerar o tratamento. Porque nós precisamos entender que a ozonioterapia é uma terapia de resultados. E ela pode ter resultados acelerados. Aí eu vou te ensinar o pulo do gato para acelerar esse resultado com a ozonoterapia, ok? Eu vou te entregar aqui um ouro que você tinha que falar assim, professora, eu pagaria por isso. Mas você sabe que a minha intenção é fazer com que você faça dessa informação uma multiplicação e traga mais pessoas para ouvir cada vez mais sobre isso que nós estamos falando. Primeira reflexão é essa. Eu preciso encaminhar a pessoa para fazer o tratamento médico adequado. E ele vai ser indicado para ele tanto medicação antiviral quanto analgésicos. Aí, na questão da medicação analgésica, nós podemos assumir, de fato, a responsabilidade. Sabe por quê? Porque ozônio, ele tem um alto poder anti-inflamatório e analgésico. E ao contrário do que se pensa, não sei se vocês assistiram a última live, eu falo que o brasileiro é um bichinho para ser estudado, que tem uma tara por agulha. Não é porque eu tenho ali uma lesão circunscrita que é aplicando localmente é que eu vou ter o melhor resultado. Se a pessoa está sentindo muita dor pela própria enfermidade que apareceu na pele dela, que fica muito avermelhado, fica com várias vesículas, imagine eu enfiando uma agulha por mais fininha que seja jogando gás. Pode ser uma experiência tão ruim que essa pessoa não volte mais a você. Nós precisamos pensar que eu posso tratar localmente com o quê? Água ozonizada, se possível, hidrozonioterapia. Qual é a diferença das duas? A hidrozonioterapia eu imerjo o membro na água ozonizada, eu vou fazer compressas com a água que foi ozonizada. Então, procura aí informações que eu já passei na live passada. Outra coisa, via retal, porque o intestino, ele se dá muito bem com gases. Eu posso jogar a mistura de gás, oxigênio e ozônio, porque ele vai absorver com grande facilidade. E o gás, porque a mucosa do intestino é uma mucosa bem lubrificada, não vai secar, igual eu poderia pensar em fazer auricular. Só que auricular, o ouvido, ele não está tão preparado assim para receber grandes volumes. Então, eu posso aumentar os volumes na insuflação retal. Mas não pode faltar uma autoemoterapia menor. Por que não pode faltar autoemoterapia menor ozonizada? Porque é a via que já está estudada como uma autovacina. Como uma autovacina. Então, quando eu faço autoemoterapia menor com concentrações altas, que aqui não é o local para me falar para vocês, porque é um estadiamento, você começa com X e vai até Y. Mas eu quero que você sabe o que é quando a gente está com uma concentração alta. E eu não estou falando nem de dose. Dose seria o quê? Eu colocar, inclusive, deveriam ser doses altas. E doses, ai meu Deus, eu fico muito, muito preocupada. As pessoas acham que dose é avaliar a concentração. Eu posso fazer uma pessoa com dose alta de ozônio fazendo 10 microgramas. Valdirene, Rosângela não é minha aluna da ozonioterapia, mas Valdirene é minha aluna da ozonioterapia. Passou mais alguém aqui que é minha aluna da ozonioterapia. Depois eu dou uma olhadinha aqui. Mas eu faço, sim, doses de ozônio alta, mesmo colocando concentrações baixas. Porque dose, na verdade, é volume vezes concentração. Então, se eu aumento o volume, mesmo que eu use uma concentração baixa, eu tenho uma dose alta. Então, é doses altas, não estou dizendo necessariamente que são concentrações altas,
preferencialmente diários, e eu não estou falando da aplicação local, eu estou falando da insuflação retal e, se possível, a autoemoterapia diária, mas se não, não sofra com isso. O que você puder fazer de autoemo, pelo menos 2 vezes na semana, já vai ajudar. E vai fazer imersão ou compressas locais, e também você pode usar bagging. E dar a ele o óleo ozonizado para aplicação local, lembrando que ele já está muito dolorido. E aí, se você dá um óleo ozonizado de alta concentração de peróxido, pode irritar demais também aquela área. Então, devagar, pede ele para passar no lábio. Se ele tiver boa sensibilidade com aquele ozônio, pode aplicar local, mas se ainda assim teve boa sensibilidade no lábio, mas quando ele aplicou na ferida do herpes zoster, tá irritativo, dilui aquele óleo e aí aplica diluído, ou compra um já com concentração baixa, ok? Eu indico sempre as linhas da Ox 3. Quando eu indico as linhas da Ox 3, eu falo que o mais concentrado da linha é o de rosa mosqueta. Então, se o que você tem em casa é o de rosa mosqueta, vai precisar fazer uma diluição. E é só isso que eu tô te falando. Para quê? Para que você fique atento, porque ele já é irritativo normalmente. E se essa ferida já é uma ferida que causa muita dor, então a gente tem que ter muito cuidado para não provocar mais dor. E nós vamos indicar uma outra coisa para o paciente. Todo alimento que contém arginina faz replicação viral. Então, dá uma seleção. Você vai agora fazer o quê? Aí, professora, qual alimento tem arginina? Não, meu bem, eu não posso fazer isso para você, senão eu vou tratar você igual um bebezinho, e você já é uma adulta. Você vai lá no Google e vai escrever alimentos que contêm arginina, pegar aquela lista e falar, evita esses alimentos aqui, porque senão vai aumentar a replicação viral. Ao contrário disso, nós temos lisina, que impede a replicação viral. Aí você vai o quê? Indicar a ele alimentos que contenha lisina, e você pode inclusive prescrever lisina como suplemento. Esse é o pulo do gato, porque a ozonioterapia é uma bênção. Mas muitas vezes venderam para você a ideia que a ozonioterapia sozinha faz verão. Pode fazer verão, mas esse verão vai ter muito trovoada, chuva, relâmpago, vai ter muita tempestade de verão. Porque você vai ver resultado e vai perder resultado, vai ver resultado, vai perder resultado, vai ver resultado, vai perder resultado. Aqui não. Aqui eu explico para você uma jornada. Por isso até mesmo que nós vamos ter a jornada do profissional da saúde com resultados. Mas vem aqui comigo para a gente finalizar e amarrar tudo bem bonitinho. Herpes zoster é desenvolvido por um vírus que veio da catapora, geralmente pegamos isso quando crianças ou adolescente, que fica ali bem quietinho, latente, não faz mal nenhum, aí de repente vem a idade, depois dos 50 anos, ou vem uma infecção como Covid ou HIV, ou você toma muita medicação, ou é usuário de drogas, e aquilo se manifesta. Como que manifesta? Inicialmente uma dor bem pontual, bem irritativa, como se fossem agulhas fincando, é uma dor insuportável. E se for no peito, você vai pensar que você está infartando, vai parar até no hospital. Só que 2 dias depois, aquela área começa a ficar avermelhada e apenas um lado do seu corpo começa a ser acometido por aquela vermelhidão e aquele inchaço. E de repente começa a formar várias feridinhas circunscritas com vários pontinhos, como se fossem vesículazinhas de pus, como se fossem, mas não são, porque é viral, e forma então como se fosse o caminho de uma cobra. Por isso que o povo chama popularmente de cobreiro. Qual é o tratamento tradicional? Aciclovir. Qual é o tratamento na integrativa? Manter o tratamento convencional, mantém-se o tratamento convencional com aciclovir para tirar essa pessoa da crise o quanto antes. Trata-se localmente com água ozonizada ou com imersão, melhor ainda, de hidroozonioterapia, se possível. Faz-se a aplicação da bag e depois entrega óleo ozonizado, lembrando para ter muito cuidado em relação à concentração do óleo e instruindo o paciente, caso arder demais, lavar e misturar a um outro óleo compatível com aquele que você entregou,
para ele poder passar localmente todos os dias, 2, 3 vezes ao dia, e peça ele para voltar ao seu consultório para fazer autoemoterapia pelo menos 2 vezes na semana, retal umas 5, 7 vezes, para evitar não somente a perpetuação desses sintomas, porque esses sintomas podem ficar até 2 semanas. Você quer que em 1 semana no máximo ele seja totalmente recuperado, mas para evitar também a crise pós-herpética, que é o que? A ferida cicatriza e aquela sensibilidade naquela área fica ao ponto de que ele não consegue se tampar com o lençol. Então pensa bem, a ferida veio, ficou irritativa, você tratou, ela cicatrizou e a pessoa continua com a área extremamente sensível, perdendo qualidade de vida. Então quando nós tratamos herpes vírus, nós vamos pedir ele para vir todos os dias para fazer insuflação retal e, se possível, o mais número de vezes possível de autoemoterapia menor. Mas você não precisa sofrer se você não pegar a veia todos os dias. Se você fez 1 vez a 2 vezes, já vai ter feito o efeito que a gente chama de autovacina. Se eu conseguir fazer mais vezes, parabéns. Para quê? Para que eu possa modular a defesa dessa pessoa, para que ela consiga, então, debelar esse vírus, porque o corpo não delega para ninguém a função da autocura. Já que o corpo não delega para ninguém a função da autocura, veja os hábitos de vida, se está bebendo bastante água e se ele está comendo que tipo de alimento. Se esses alimentos têm muita arginina, suspende por um tempo, e se tiver baixa lisina, poucos alimentos com lisina, peça para aumentar, para que a defesa dele dê conta disso, dê conta. Zinco também seria um bom suplemento nesse momento, mas a função aqui é acordar você para entender que a ozonoterapia sim pode acelerar o tratamento, mantendo o tratamento convencional, usando essas vias que eu falei com vocês, indicando alimentos adequados e ainda você fazendo com que esse resultado seja rápido e que não tenha a tal crise pós-herpética, porque vai demorar meses, às vezes, para isso debelar. Então, professor, eu posso aplicar localmente? Evite. Se necessário, pode aplicar sim, mas pode ser muito desconfortável. Converse bem com seus pacientes antes. Olha, é o seguinte, eu vou aplicar para oxigenar, para melhorar essa área, mas se eu começar a aplicar, for muito incômodo, você me avisa que eu paro, que a gente tem outra estratégia. Tá fechado assim, gente? Fechado por aqui? Então, deixa eu ver aqui as perguntas aqui. Sim, acelerar as informações são muito importantes. Muito obrigada, querida. Gente, então, olha, eu estou aqui sempre às 17 horas. A minha intenção é falar 25, 30 minutos. Se precisar, eu falo um pouco mais. Deixa eu ver. Já falei 30 minutos. Agora eu vou deixar livre com vocês. Querem fazer alguma pergunta? Se vocês querem fazer alguma pergunta, escrevam aqui para mim, por favor. Se não querem fazer uma pergunta, eu vou colocar para vocês aqui uma missão. Pegar e compartilhar com o maior número de pessoas esta live. E pessoas, principalmente os profissionais de saúde, porque é uma linguagem muito técnica. Eu penso assim, que uma pessoa que não é da área da saúde vir e assistir essa aula, ela vai pegar a parte da alimentação praticamente, e que ela precisa procurar um médico. E que ela deveria ter um ozonoterapeuta para chamar de seu. Porque nós vamos acelerar. O resultado vai ser rápido, geralmente 3 a 5 dias nós já tiramos ela da crise, e se ela já teve outros momentos de crise, ela sabe o quanto ela já penou, 15 dias, 20 dias com a ferida, e depois a ferida cicatriza, ela fica meses sentindo dor. Então, quando nós por 5 dias consecutivos a retal, tá bom? A hidrozônio e a bag também todos os dias, e o máximo que eu consegui de fazer de autoemo menor, e ainda indicar um óleo de ozônio para que ela faça em casa 3, 4 vezes reaplicação. Fechado? E a alimentação, não esquecer de indicar, diminuir alimentos com arginina, aumentar alimentos com lisina. Se você é prescritor, você vai prescrever lisina e zinco, tá certo? E você vai ajudar essa pessoa a fazer o quê? Em poucos dias. Em poucos dias ele vai ter resultado. Eu gosto de coraçãozinho, gente. Que bom que tá bonitinho saindo os coraçõezinhos aqui. Então, eu quero agradecer a vocês e dizer que, assim, é um recadinho VaptVupt.
mas eu acredito que já acrescentou muita coisa na vida de vocês. Obrigada, pessoal. Aval, doutora, sobre a autoemo menor todos os dias, o máximo que você conseguir fazer. Às vezes não é possível, porque depende de acesso venoso, depende de habilidade de quem está fazendo. Se você conseguir fazer todos os dias, ok, tá bom? Se não conseguir, 2 vezes na semana já vai ajudar e muito, já vai ajudar e muito. Fechado? Um forte abraço. Obrigada a todos e a todas. E que Deus nos abençoe e que possamos ter esse compromisso. Se você gostou da live, compartilha, salva e comenta aqui, que eu vou ficar bastante feliz. Tchau, tchau, gente!